Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aula de língua portuguesa da página 34 e 35 da coleção Grandezas do Brasil do Sistema Etapa Público de Ensino. Bom, na verdade essa aula hoje ela vai ser uma revisão dos conteúdos já anteriores que nós estamos aprendendo sobre pontuação. Lembram que as aulas anteriores nós aprendemos sobre pontuação? Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Lembram? Então, hoje a aula vai ser desse tipo, e a atividade também. Mais uma revisãozinha. Prestem muita atenção, porque as frases, elas têm o sentido delas de perguntar, de exclamar, tá bom? Então, vamos à aula. Então, vamos comparar junto com a professora. Tipos de frase, pontuação. Nas frases exclamativas, usamos o ponto de exclamação, que vocês lembram, né? Ó, o pontinho de exclamação. Quando a frase, ela é exclamativa, tá? Lembram? Como assim, professor, uma frase exclamativa? Do ladinho aqui tem, ó. Vamos lá. Faz brilhar no firmamento um arco puro encantamento. Então, tem um ar mais doce, vamos dizer assim, a frase, né? Faz brilhar no firmamento um arco puro encantamento. Então, quando se tem mais uma frase exclamativa com ponto de exclamação, né? De admiração, né? Que tem lá na frase. Ou às vezes as falas das personagens. Na interrogativa, como vocês já sabem, né? Nas frases interrogativas, usamos o ponto de interrogação. Lembram? Um pontinho de interrogação, que é o chamado guarda-chuvinha, que nós sempre falamos do guarda-chuvinha. É quando se faz uma pergunta. Até quando as personagens elas estão conversando entre si, às vezes elas fazem pergunta, como elas têm frase de interrogativa, como de espanto, que ela tá espantada, né? Que ela tá admirada, que é a frase exclamativa. Ela também tem a frase interrogativa, que faz a pergunta. Como que eu sei que é uma pergunta? Porque tem o pontinho de interrogação. Se não houvesse harmonia e alegria que eles trazem as cores, então, olha aqui, né? Olha lá. Se não houvesse harmonia e alegria que eles trazem as cores, então ele está fazendo uma pergunta. Olha aqui, né, as reticências. Por quê? Porque antes dessa frase aqui, tinha outras frases, só que isso aqui que foi cortado, então só se tirou só os pedacinhos, né? Fazendo uma pergunta. Que esse é o ponto de interrogação. Depois, nós temos por final, nas frases declarativas, afirmativas ou negativas, usamos o ponto final. Nas declarativas, nas afirmativas e nas negativas. Então, numa declaração, você usa o ponto final. Na afirmativa, você usa o ponto final. Por exemplo, hoje eu fui ao médico. Pronto, ponto final. Eu não tô fazendo nenhum ponto de exclamação, nem nada, né? Nenhuma declaração. Ou eu poderia... hoje eu fui ao médico, né? Então, aí eu já usaria, né? O ponto final dela. Nela com o uso lá, ó, né? Da exclamativa, ó, o ponto final aqui, ó, né? Só que aqui eu estou falando de declarativa. Estou declarando algo, tá? Hoje eu fui ao médico, né? Hoje eu fui ao médico. Então, estou declarando algo. Ou negativa. Hoje eu não fui ao médico.
Deu para entender mais ou menos? Então, é o ponto final. Por exemplo, aqui. Ponho penas no canário, no periquito, no roxinol e douro o peito do mico-leão. Olha lá. Ponho penas no canário, no periquito, no roxinol e douro o peito do mico-leão. Tá bom? Então, aqui nós temos as frases declarativas, exclamativas, que é aquela frase de admiração, interrogativa, e as pontos que tem o ponto final, que é a declarativa, afirmativas e negativas. Então, portanto, a frase declarativa, ela é usada quando eu uso ela para afirmar alguma coisa, tá? Ou negar algo. Aí nós usamos o ponto final. Entenderam? Então, nós temos a exclamativa, interrogativa, declarativa, que nós usamos no ponto final. Aí, vamos lá. Depois nós temos atividades. 1. Observe com atenção a foto do arco-íris. De acordo com a imagem, escreva uma frase exclamativa. Então, de acordo com a imagem lá do arco-íris, que vocês viram aqui, né? Vocês vão... Observe atenção a foto do arco-íris de acordo com a imagem. Escreva uma frase exclamativa ao arco-íris, né? Então, vocês vão ter que escrever uma frase relatando um arco-íris aqui, ó. Uma frase exclamativa. Lembra-se que a frase exclamativa é aquela frase de admiração, que você está admirado? Lembraram? Então, vamos lá. Depois, nós temos uma frase interrogativa. Aí ele tá falando lá, ó. Sugestão: pergunte algo que você quer saber sobre o arco-íris. Por exemplo, a interrogativa, né? Você vai perguntar alguma coisa sobre o arco-íris. Você vai estar fazendo uma pergunta. Tá muito fácil. Essas respostas aqui são respostas pessoal. Então, ó, por exemplo, aqui é resposta pessoal. O que quer dizer resposta pessoal? Resposta pessoal é aquela resposta sua, tá? Não vou escrever uma resposta aqui, porque muitos vão querer copiar da professora. Então, por isso, eu não vou escrever a frase aqui. 2. Observe com atenção a foto do sapo. Ou será uma perereca? Olha lá, observe com atenção a foto do sapo. Ou será uma perereca? Na página ao lado. Sobre esse bicho, escreva uma frase interrogativa. Então, vocês vão ter que fazer a pergunta, a perguntinha, né? Olha lá o sinalzinho, né? Vou ter que fazer a pergunta. E uma declarativa, que quer dizer o quê? Quando a frase ela é declarativa, ela é afirmativa ou negativa. Ou você vai afirmar, ou você vai negar, tá bom? Depois, nós temos a atividade número 3. Observe com atenção a foto dos periquitos na página ao lado. Sobre essa dupla colorida, escreva uma frase interrogativa. Sugestão: pergunte algo que você quer saber sobre eles, tá? Ou que você não sabe, você vai ter que fazer uma perguntinha. Também é uma resposta pessoal. Declarativa, afirmativa ou negativa, tá? É a mesma coisa, vocês vão usar aqui. E na última atividade número 4, tá escrito assim: transforme as frases afirmativas em negativas. Por exemplo, tudo que existe no mundo é feito de cores. Então, você vai ter que colocar ela em negativo. Por exemplo, se eu for colocar ela no negativo, essa daqui
Para colocar no negativo tá fácil. Eu vou achar uma mais complicadinha aqui, ó. De amarelo douro, o peito do mico-leão. Então, essa daqui também não tá tão difícil. Pera aí. Então, vamos lá, continuando. De amarelo douro, o peito do mico-leão. Então, aqui a gente pode colocar, né? Por exemplo, o que que eu posso estar colocando? Então, eu posso estar colocando aqui, ó. Não. Então, pessoal. Então, aqui ficou a resposta pessoal. Depois, no 4, ficou não douro de amarelo, peito do mico-leão. E vocês vão terminar o resto. Com branco, as estrelas põem-se a brilhar. Colocam na natureza, mistura de azul e amarelo. Vocês vão deixá-la negativa. Porém, nós vamos a outra página, que é a página de atividades que foram dadas para vocês. Aqui de atividades. Complete as anedotas com a pontuação adequada. No último dia de aula, quando Carolina chegou em casa, a mãe dela perguntou: lembra que nós aprendemos sobre os 2 pontos, sobre os travessões que falam... Travessão que fala sobre a fala das personagens, das vírgulas, dos pontos final, do ponto de exclamação, do ponto de interrogação, declaração, tá? Sim, mamãe, que bom, filhinha, deixe-me ver, não posso. Por quê, Carolina? É que emprestei o boletim para minha amiga dar um susto no pai dela. Então, aqui tem uma. E depois, logo embaixo, nós temos outra. O javali e a raposa. Na floresta, um javali parou para descansar e aproveitou para afiar suas garras no tronco de uma grande árvore. Então, aqui vocês também vão fazer a mesma coisa. Vocês vão colocar os pontos necessários, tá bom? Pessoal, bons estudos. Prestem bastante atenção na hora da leitura, na entonação da voz, como que as personagens elas conversam entre si, se tem ponto de exclamação, se tem ponto de interrogação, né? Se a frase ela é de exclamação, se a frase ela é interrogação, se a frase ela é declarativa, tá? Bons estudos!